Bom, pessoal, como nós vivenciamos em sala de aula, o nosso conteúdo foi a República Velha. E a República Velha foi um período que aconteceu aqui no Brasil desde a proclamação de 1889 até o ano de 1930. A República Velha ela é dividida em dois momentos, República da Espada e a República Oligárquica. A República Velha, então, esse primeiro momento que a gente viu da República da Espada é um momento que o Brasil foi governado pelos militares. O nosso primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, e o segundo presidente, Floriano Peixoto, eram militares. Por isso é chamado de República da Espada. O segundo momento que nós temos é um momento chamado de República Oligárquica. E a palavra oligarquia, como nós vimos em sala de aula, significa poder. Por que poder de poucos? Eram poucas pessoas que mandavam aqui no Brasil. Essas poucas pessoas que mandavam no Brasil, elas eram chamadas de coronéis. O coronel era um chefe político e militar do interior. Essa pessoa, ele tinha um grande poder político, econômico, militar, e então ele mandava em tudo que existia aqui no interior. É importante que saibamos que o coronelismo ele não acontecia apenas aqui no interior, mas ele acontecia em todo o território brasileiro, desde o interior até também as capitais. Mas claro que o coronelismo ele acontecia mais aqui no interior, principalmente na nossa região. Na região Nordeste era a região que mais havia coronéis. Primeiro que nós temos que saber, o coronel ele tinha um grande poder. Mas para manter o seu poder, ele utilizava então dos votos que haviam aqui. Para controlar os votos, eles davam feira, davam alimentos, eles davam emprego, uma vaga em um hospital, davam um cargo de professor e em troca ele exigia votos. Os votos que ele conquistava eram para eleger governadores e deputados que lhe dessem dinheiro, mandassem dinheiro aqui para o interior. Esse voto, que era um voto controlado, ele era chamado de voto de cabresto. O voto de cabresto, então, é um voto que ele é forçado, que ele é manipulado. Esse voto, nós vimos que, infelizmente, ele existe na sociedade brasileira antes da República Velha, mas ainda hoje ele permanece com suas raízes na sociedade brasileira. No momento que uma pessoa ela vende o seu voto em troca de algo, ela está praticando o voto de cabresto. E o interessante que a gente vai observar, tanto na atividade como em sala de aula nós vimos, que é em relação à política dos governadores. Não eram apenas os coronéis que mandavam no interior. Os governadores também naquela época eram formados por grandes donos de terra. E para mandarem no Brasil, os coronéis que governavam os estados, no caso os governadores, eles faziam um acordo chamado de política dos governadores. E como é que funcionava essa política dos governadores? A política dos governadores funcionava da seguinte forma: todos os governadores do Brasil se uniam para eleger apenas um candidato à presidência. Esse candidato, quando ele fosse eleito, ele iria retribuir os favores. Então vejam como era naquela época a troca de favores. Os governadores se uniam, elegiam apenas um presidente e esse presidente, quando fosse eleito, mandariam verbas para todos os estados do Brasil. Essa política é chamada de política dos governadores. Por quê? É uma troca de favor entre governadores e o presidente do Brasil. Então isso permaneceu no Brasil até o ano de 1930. Em seguida, os coronéis mandavam no interior, mandavam nos governadores e também o próprio presidente, ele também era um dono de terra. Nós vamos ver que esse dono de terra fez com que a presidência da República ela fosse governada através de um acordo chamado de Política do Café com Leite. E essa política do café com leite é fácil? Nós vimos em sala de aula. A política do café com leite foi um acordo entre os dois estados mais poderosos que havia aqui no Brasil até 1930. Esse acordo, chamado de Política do Café com Leite, foi um acordo entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo
produzia o café e Minas produzia o leite, por isso chamado de política do café com leite. Esse acordo ele significava o quê? O revezamento na presidência da República. Um ano ficaria na presidência o mineiro e no outro ano seria um paulista. E assim aconteceu até o ano de 1930, quando São Paulo e Minas Gerais se desentenderam e decidiram então formar uma nova política, elegendo um presidente chamado de Getúlio Vargas. E nesse momento da história, que é a República Velha, nós vamos observar que praticamente não houve nada novo. Foram coisas velhas que ganharam uma nova roupa, mas na sua essência permaneceram da mesma forma. Quem era pobre continuou sendo pobre e os ricos ficaram cada vez mais ricos. A partir desse momento a gente vai ter que observar que o país ele ganhou novas leis, chamadas de Constituição. A Constituição do Brasil, ela dizia o quê? Ela dizia que o Brasil seria governado por um presidente. Além de ser governado por um presidente, houve uma separação entre o Estado e a Igreja. Coisas do Estado, Estado. Coisas da Igreja. E também houve a questão do voto. Quem é que escolheu o presidente agora no Brasil? Apenas homens de 21 anos e que fossem alfabetizados, ou seja, menos de 5% da população brasileira naquela época era alfabetizada e isso significava que grande parte estava excluída, não poderia votar. Por exemplo, mulheres, mendigos, analfabetos, soldados de baixa patente, ou seja, que não tivessem um cargo muito alto, e também padres não poderiam votar. Então veja que naquela época só votava realmente quem tivesse boas condições de vida, que era alfabetizado. Então a gente vê que naquela época realmente era a menor parte da população que poderia votar. Em seguida, uma observação que nós temos que fazer é que naquela época aconteceram várias revoltas, que ainda durante a sala de aula podemos observar. Essas revoltas foram revolta de Canudos, tivemos a revolta da Chibata, tivemos a revolta da vacina que aconteceu no Rio de Janeiro, tivemos o tenentismo. Foram todas revoltas, por quê? Porque todas buscavam melhores condições de vida e todas tinham um objetivo em comum, que era acabar com o poder dos coronéis no Brasil. E agora então a gente vai observar, para finalizar a nossa aula, os 4 motivos que levaram ao fim do poder dos coronéis no Brasil. Primeiro que a gente vai observar, o primeiro motivo foi um movimento chamado de Semana da Arte Moderna. Ou seja, os artistas se reuniram em 1922 no Rio de Janeiro e em São Paulo, com o objetivo de quê? De, através da arte, utilizá-la para acabar com o poder dos coronéis. Eles criticavam, faziam músicas, faziam obras de arte. O segundo motivo que a gente vai observar vai ser então o que nós chamamos de tenentismo. E o tenentismo foi o quê? O tenentismo foi um movimento de militares lá no Rio de Janeiro que tinha um objetivo: acabar com o poder dos coronéis. Esse movimento dos tenentes também ele é chamado de Coluna Prestes, que aconteceu lá no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, mas eles não conseguiram de início acabar com o poder dos coronéis. O terceiro motivo foi a grande crise da economia mundial. Essa crise de 1929 foi uma crise que aconteceu nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ela é chamada de quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Essa quebra de valores significa o quê? Os Estados Unidos começou a produzir muito. Como eles não conseguiram vender, eles também começaram a passar por uma crise econômica. E essa crise econômica ela afetou todos os países do mundo, principalmente o Brasil. Por quê? Porque o Brasil vendia, os maiores produtores de café naquela época, o Brasil, vendia os produtos para os Estados Unidos. Como os Estados Unidos eram o maior consumidor de café do Brasil, os Estados Unidos então passou por essa crise, deixou de comprar o café brasileiro e em seguida a economia brasileira começou a passar por uma grande dificuldade. Então o Brasil tinha
artistas criticando os coronéis, havia também tenentes, que eram militares, que não estavam mais apoiando os coronéis. Vamos ter também uma crise da economia baseada no café. O Brasil vai passar por uma grande dificuldade. E vamos ter outro motivo. Qual vai ser o outro motivo? Vai ser o momento em que das eleições de 1929. Nas eleições de 1929, um acordo para presidente seria o acordo da chamada política do café com leite. Em 1929, quem era o presidente era um paulista, chamado de Washington Luiz. Esse presidente, em vez de ele apoiar um presidente mineiro, que seria o certo de acordo com a época, ele disse, não, eu não vou escolher mais um mineiro, eu vou escolher um paulista. Se eu sou paulista, vou escolher um paulista para colocá-lo no poder. E isso vai gerar uma grande revolução. Por quê? Como naquela época havia um acordo entre São Paulo e Minas Gerais, esse acordo ele vai ser quebrado em 1929. Os coronéis de São Paulo vão ficar de um lado, apoiando Washington Luiz, e do outro lado vamos ter um presidente que queria ser eleito, chamado de Antônio Carlos, que era um mineiro, e ele então vai ficar nessa rivalidade. Em vez de apoiar Antônio Carlos, que era um mineiro, o presidente de São Paulo, Washington Luiz, ele decidiu apoiar um presidente chamado de Júlio Prestes. E Júlio Prestes, então, ele vai ser apoiado pelo presidente Washington Luiz e ele vence as eleições. Aí foi que iniciou a rivalidade. Por quê? Nós vamos ver que São Paulo, Minas Gerais, vamos ter Pernambuco, decidiram se unir e colocarem no poder um homem chamado de Getúlio Vargas. Esse presidente, esse homem que ele era lá do Rio Grande do Sul, nós vamos ver que ele vai se unir com Pernambuco juntamente com São Paulo, e eles então, depois das eleições, que o presidente o presidente eleito foi Júlio Prestes, ele tomou à força o poder e expulsou Júlio Prestes da presidência da República. E a gente vai chamar esse momento de Revolução de 1930. Foi um momento em que Getúlio Vargas chegou ao poder no Brasil, não por meio do voto, porque ele não foi eleito. Quem foi eleito foi um presidente paulista, que na época era o prefeito de São Paulo, chamado de Júlio Prestes. Ele foi eleito, porém, Getúlio Vargas, com a ajuda de Pernambuco e com a ajuda de São Paulo e Minas Gerais, conseguiu então se tornar presidente do Brasil. Ele ganhou força porque ele também foi motivado por quê? Em 1930, o vice-presidente chamado de João Pessoa, ele acabou sendo morto, não por motivos políticos, mas por motivos pessoais. E isso motivou o quê? Chamou a atenção da população dizendo, Getúlio Vargas é um coitadinho, então vamos elegê-lo. Então a população brasileira não elegeu Vargas, mas apoiaram para que ele tomasse o poder no Brasil. Então Vargas assumiu o poder através de um golpe. Foi um golpe que fez com que ele assumisse o poder no Brasil. Então, pessoal, as dúvidas que tiverem, tirem aqui no grupo, no privado, e fiquem à vontade. Bons estudos!